Olá, oi Cíntia, olá todo mundo, oi Grace, tudo bem com vocês? Vou dar um tempinho aqui para quem quiser entrar. Boa tarde para todo mundo que está no Brasil. Boa noite para quem está na Europa, assim como eu. Oi Miriam, tudo bem? Estela, estou de volta aqui. Nem lembro a última vez que eu fiz live, acho que faz uns 2 meses. Então, para mim está sendo meio estranho e eu vou ter que me acostumar de novo aqui com esse formato, né? Que são as lives. Mas eu queria passar por aqui hoje para trazer um pouquinho mais sobre a energia do mês de julho, que começa hoje. Então, oficialmente, a gente deixa metade do ano para trás, ficou até ontem, né, junho, e hoje a gente inicia o segundo semestre de 2022. E por isso, eu senti que eu tinha que vir aqui trazer as informações que eu tenho acesso, né? Não deixar só guardado comigo, porque se eu consigo interpretar o céu, digamos assim, né? Ter essa leitura simbólica do céu que está sob nós e também sobre nós, na verdade, e ao mesmo tempo dentro de nós, eu senti que eu tinha que trazer essas informações aqui para vocês. Então, por isso que eu estou fazendo essa live. Me falem aí de onde vocês estão falando. Luci, tudo bem? Michele, só para a gente poder aquecer aqui a conversa. E ao mesmo tempo eu vou aguardar mais um pouquinho. Eu sei que aí é meio da tarde, então talvez não tenha muitas pessoas ao vivo, mas o importante é deixar essa live gravada para eu poder disponibilizar depois no YouTube também, tá bom? Então eu vou começar. A Grace está em São Paulo. Então vamos lá. A Miriam Lisboa, verdade. Então está no meu horário, né, Miriam? Então, sem mais delongas, né, eu vou começar falando um pouquinho mais sobre o mês de julho, e eu gosto de usar 2 ferramentas, na verdade 3. A primeira é a numerologia, então eu analiso sempre o número 7, né? No caso, o mês de julho, o número 7. Depois eu analiso um pouco os eventos astrológicos no céu para fazer essa analogia com o que está acontecendo ou pode ter mais tendência, mais possibilidade, mais probabilidade de acontecer aqui na Terra. E por fim, eu uso a minha intuição para me conectar com os guias, com os seres espirituais, digamos assim, que me acompanham, porque quem me acompanha mais tempo sabe, né, que muitas vezes a mensagem vem, a intuição desce, né, e eu acabo falando coisas que fogem um pouquinho dessa questão mais prática, mais teórica, digamos assim, até da astrologia. Então, eu vou tentar seguir uma ordem linear, eu vou tentar trazer datas para vocês. Então, se vocês puderem pegar um caderno, pegar uma caneta, anotar essas datas, seria bem interessante, porque depois vocês podem fazer a retrospectiva, ou perto dessas datas, anotar na agenda ali, ficar mais atento, mais atenta, perceber o que pode acontecer, perceber enfim, fazer a correlação, na verdade, entre os acontecimentos e os trânsitos que estavam ali, de certa forma, previstos. No entanto, eu não sugiro, né, usar a astrologia como uma ferramenta que deixa a gente ansioso e tentando controlar tudo. Por exemplo, se eu falar que tem uma tendência, né, uma previsão aí de acontecer um conflito, e aí você fica tão
tenso com isso, com essa informação, você fica meio que já esperando o conflito e acaba precipitando ele. É a mesma coisa do conto de Édipo, né? As pessoas conhecem bastante o complexo de Édipo pela psicanálise, mas eu não sei quem aqui conhece a mitologia da história de Édipo, né? E eu queria saber se vocês conhecem, quem sabe qual a história de Édipo com a mãe dele. Quem conhece essa história, só para eu saber. E o que acontece, então, né, é que Édipo, ele tinha uma profecia, né, que ele se casaria com a mãe e mataria o pai. E eu acho que o pai, sabendo dessa profecia, mandou o filho embora. Então, ele mandou ele para ser cuidado, para ser educado por outra família. Então, mandou ele bem para longe. E aí, seguindo o seu destino, né, digamos assim, quando Édipo cresceu, né, enfim, um dia ele encontrou um homem e numa carruagem, enfim, era bem lá atrás, então encontrou com ele, brigou com ele e matou esse homem, que era o pai dele, sem ele saber. E aí quando ele vai para o castelo, para o reino lá, eu não sei todos os meandros da história, mas ele vai lá para o castelo, ele conhece a mãe dele e ele se casa com a mãe dele, sem saber. Então a história, na verdade, acaba acontecendo. Então eu penso muito na astrologia preditiva com um certo cuidado para a gente não acabar como Édipo, né? Para a gente não acabar precipitando os acontecimentos, porque a gente cria tanta ansiedade, tanta expectativa em relação a isso, que acaba premeditando, que acaba criando, acaba indo em direção a. Então, tem um vídeo que eu falo sobre a minha versão de livre-arbítrio versus destino, né? E ela tem muito a ver com isso, a gente pensar que existe um fio, digamos assim, uma narrativa da nossa vida, mas existem sim variáveis que vão se alternando o tempo todo conforme as nossas escolhas. Então, a gente também não achar que existe apenas um futuro disponível para a gente, e sim futuros prováveis, tá? E a gente vai alternando entre eles conforme a nossa frequência. E quando a gente tem a astrologia como ferramenta de autoconhecimento, eu tenho uma preparação para eu ver como eu posso agir diante de determinada maneira, para eu não ser pego ou pega de surpresa. Então essa é a minha intenção aqui, não é fazer com que vocês se engessem, mas fazer com que vocês se preparem, o que é completamente diferente, tá bom? Então, dito isso, né, eu vou começar então a análise do mês de julho. Então, vamos lá. Para a numerologia, julho é o mês 7. Então, quando a gente vai escrever a data, a gente coloca lá o dia do mês 7 de 2022, no caso desse ano. Se eu pegar essa informação, né, o ano 7, desculpa, o mês 7, todo ano julho vai ser 7. Então ele já tem meio que na frequência dele essa energia do 7, que significa o quê? Significa espiritualidade, introspecção, conhecimento. Então é um mês que naturalmente a gente entra na conchinha, e isso tem muita relação com o mês de Câncer, porque até o dia 22 de julho, todo ano, a gente tem o Sol passando pelo signo de Câncer. Então a energia do 7 casa muito bem aí, ela é fixa, digamos assim. Então, vai ser um mês muito favorável para introspecção, para a gente ficar mais em casa ou para a gente fazer morada dentro da gente mesmo, para a gente se conectar com as nossas emoções, para a gente observar o que a gente está sentindo. Não é um mês, na verdade, muito prático, tá? No sentido assim de, vamos fazer, vamos resolver. É um ano de acolhimento, desculpa, eu tô falando ano. É um mês de acolhimento daquilo que a gente está sentindo. Isso pela energia do 7, tá? É muito favorável para estudo. Então, retomar algum curso online que a gente compra e não faz é muito importante aqui, muito interessante para isso. Ler um livro que está lá jogado na gaveta ou que você tem vontade de ler. Estudar, conhecer, adquirir conhecimento sobre nós mesmos ou sobre algum tema é bem interessante nesse mês.
Só que aqui, como eu já comentei, todo mês vai ser 7, todo mês de julho vai ser 7. Então, não é assim que a numerologia pega a energia do mês. Ela vai fazer a soma do mês 7 com o ano vigente. Então, 2022 é 2 mais 2 mais 2, porque o zero não conta, né? Então, 2, 2, 2, que dá 6. A gente tá no ano 6 pela numerologia. E quando eu vou fazer a soma e encontrar a energia do mês universal, que é como é chamado, né, para numerologia, a gente vai ter que somar o 7 mais o ano universal 6. E aí a gente vai ter o número 13. E o número 13, como são 2 algoritmos, vão ter que ser somados e encontram o número 4. Então, julho é o mês universal 4. Tá? Então, além da energia do 7, a gente vai ter um mês de estabilidade, a gente vai ter um mês que fala muito de estruturação. O 4, ele é o número da estabilidade e da organização. É a gente plantar sementes, é a gente organizar, é a gente se estruturar. E como a gente está falando aí de um mês que seria como janeiro, né, que inicia um segundo ciclo desse ano, vai ser basicamente um mês para a gente introspectar, para a gente olhar para dentro, rever os nossos sonhos, desejos para esse ano, os nossos intentos, né, as nossas intenções, na verdade, e a gente se organizar para começar a agir em direção a isso. Então, esse é o resumo muito básico, pegando a energia da numerologia para esse mês. Se fechar um pouco, né? Ficar mais com você, até para a gente fazer essa separação do que é nosso e o que é do outro, do que é meu mesmo, que eu realmente quero, ou o que o mundo acha que é bom para mim, né? O mundo aqui pode ser as pessoas, a sociedade, um grupo específico, mas a gente ficar só com a nossa própria energia para a gente definir de fato o que a gente quer de verdade. Pensar que a gente tem mais 6 meses para dizer que em 2022 eu realizei isso. E aí você pode preencher com o que você quiser nesse momento, com o que faz mais sentido para você. Então, isso é o resumo da questão numerológica. Plantar sementes, organizar, pega a sua lista de intenções do início do ano e faz uma revisão nela. Coloca essa listinha na sua frente ali e percebe o que já se realizou, o que não tinha nada a ver, que hoje você fala assim, nossa, por que eu coloquei isso na minha lista? Também já risca ali. O que de novo surgiu, que novos desejos você tem. Então faz um ajuste de rota. Julho é um mês para ajustar a rota, para que esse ano termine de uma maneira melhor do que começou. A gente está tendo a oportunidade de reajustar o nosso caminho. É como se a gente estivesse indo, né? Meio sem direção, meio sem perceber, sem parar. É aquele pit stop, né? Para quem assiste corrida, dá para entender do que eu tô falando. Então, é aquela parada para reabastecer, para trocar o pneu, para rever ali a engenharia do carro, para a gente ganhar a corrida, digamos assim, entre aspas, né? Para a gente chegar até o final da corrida, que é o ano de 2022. Então, é uma analogia interessante. Rever as metas, né? Então, de uma maneira prática, rever as metas desse ano, a listinha que você fez lá no começo do ano e fazer uma nova lista. Revendo aquela, você vê o que já realizou, agradece, vê o que não faz mais sentido, tira e refaz ela para esse restinho de ano, para esse meio/final de ano, né? Não é restinho ainda não. Então, essa é a ideia da numerologia para isso. Olhando para a astrologia agora, primeiro que a gente vai perceber vários pontos em comum, porque eu tô falando da mesma energia e eu tô lendo de maneiras diferentes, então não vai ser algo, eu falei A, agora vai ser B, não, vai ser a mesma coisa, só que eu vou me aprofundar um pouquinho mais, separando por datas, por períodos do mês, tá? Então a gente tem
Já agora no início do mês, no dia 5 de julho, então semana que vem, eu acho que na segunda ou na terça, não tenho certeza, a gente vai ter Marte entrando em Touro. O que que isso significa? Marte está em Áries e Júpiter também está lá. Então, assim, junho foi um mês mais agitado, mais movimentado, mais impulsivo, mais irritadiço. Então, não sei se vocês perceberam isso em junho. Uma energia um pouco mais aguda, sabe? Mais pontuda, assim, entre as pessoas. E agora, em julho, a gente vai ser convidado a assentar um pouquinho mais, a ter calma, ter paciência, esperar o tempo certo de cada coisa, diminuir o ritmo. Então, julho não é para ser um mês corrido, é para ser um mês mais pausado, é para ser um mês mais introspectivo, principalmente na primeira metade do mês. Então, se a gente pensar, né, no mês 7, no Sol em Câncer, Câncer tem muito a ver com o lar, tem muito a ver com a gente ficar mais em casa, cuidar mais da casa. E para quem tá aí no Brasil, né, inverno, então é aquele momento mesmo de você ficar mais dentro de casa, de você cuidar melhor do seu lar interno também, é um momento mais de introspecção do que de extroversão. Para a gente que está aqui no hemisfério norte é o contrário, né? Então a gente está num momento muito externalizado do ciclo, porque faz tanto frio aqui que quando faz calor a gente quer sair, a gente quer aproveitar mesmo, né? O sol e o calor lá fora. Mas para quem está no Brasil, talvez essa energia esteja mais alinhada, faça mais sentido ter esses momentos de introspecção, de pausa no meio da rotina, para recentralizar. Vamos pensar que a gente vive atropelando, que a gente vive um pé atrás do outro, mas sabe quando os pés se esbarram assim, você vai meio que tropeçando assim na vida. É mais ou menos isso que acontece com a gente. A gente não para, a gente não dá um passo atrás do outro, a gente não observa o que está ao nosso redor, a gente simplesmente vai indo, vai indo, vai indo e a vida vai nos consumindo. E aí quando a gente para, seja por doença, seja porque acontece alguma coisa que convida a gente a parar, a gente vê o quanto tempo passou desde que a gente percebeu que estava habitando o nosso próprio corpo, desde que a gente percebeu que certa coisa estava acontecendo na nossa vida. E a gente leva um susto, leva um choque, porque a gente vem nesse ritmo, nesse movimento. Então, quando eu falo desses pequenos momentos de pausa, eles são justamente essa tomada de consciência de que eu estou habitando o meu corpo e eu estou vivendo a minha própria vida, não é um dublê. Porque na maior parte do tempo, a gente está sendo substituído por um dublê. Olha só isso, a gente não está vivendo a vida de fato, olhando para as coisas, pausando, pensando, refletindo, percebendo o que acontece com a gente como um resultado da própria emanação da nossa frequência. A gente acha que as coisas são aleatórias, a gente acha que as coisas são muitas vezes até injustas ou até algo que foge do nosso controle, né? Mas a gente não percebe que isso tem muito a ver com o próprio resultado daquilo que a gente está emanando na maior parte do tempo. E quanto mais no automático a gente tá, mais a gente cai nessa armadilha, como eu gosto de dizer, né? Mais a gente se embanana todo, mais a gente fica ali um pé logo após o outro e vai meio que se tropeçando, assim, a gente não tá ereto, a gente não tá caminhando com presença na nossa vida. Então, julho convida a gente para ir com calma, para diminuir o ritmo e para realmente ter paciência com o processo que a gente está vivendo. Aquela pressa de junho, aquela velocidade assim, precisa diminuir, precisa respirar e precisa seguir num ritmo mais compassado, tá? Tá fazendo sentido para vocês aí? Só para eu saber se tá ressoando, se tá ajudando para eu poder continuar. Um outro ponto desse Marte em Touro é que a gente pode se ver confrontado com os nossos apegos e
com a nossa teimosia. A gente pode perceber que as pessoas vão estar mais teimosas, que as pessoas vão estar mais apegadas, ou a gente pode ser confrontado com as nossas teimosias e os nossos próprios apegos. Então, é importante a gente se preparar, como eu falei, né? É importante a gente perceber quando a gente vai estar dando murro em ponta de faca, que é uma expressão que eu não sei se vocês conhecem, ou batendo a cabeça na parede. Se uma situação não está fluindo, esse mês eu diria para vocês, solta, desapega. Não é que necessariamente não seja isso, mas nesse momento não é isso. Então essa é uma mensagem bem clara para vocês aqui do universo, tipo, fluindo aqui através de mim. Se não tá dando certo, se tá enroscado, se tá enrolado, não é isso. Ou pelo menos não é isso nesse momento. Às vezes vai ser isso, mas num outro momento, de uma outra forma, através de uma outra situação, de uma outra pessoa. Então percebe quando o apego está batendo, quando você está insistindo numa situação, numa relação, num trabalho, enfim, qualquer situação que seja, que não é aquilo, não é. Com todas as letras, você está percebendo que não é aquilo e você insiste em manter, tá? Então, esse mês a gente vai ser convidado a rever tudo isso. A gente vai ser convidado a refazer algumas coisas. Então, tá fluindo, tá dando certo. É isso aí. Só tenha calma e paciência, lembra disso. Mas não tá indo, não tá fluindo, tá? Será que eu tô apegada aqui? Será que eu tô tentando controlar todas as variáveis? Isso vai estar muito presente por conta desse Marte em Touro a partir do dia 5, todo o restante do mês, tá? Então, já a semana que vem, até o final do mês, na verdade ele continua em agosto, mas vamos focar no mês de julho. Adorei os coraçõezinhos subindo aqui. Outro ponto vai ser Vênus em Câncer. Só que ela vai entrar lá no dia 17 de julho, né? Então, vamos por ordem de data. Dia 13 de julho, tá? Dia 13 de julho, então semana que vem, essa entrada de Marte em Touro. No dia 13 de julho, vai ter uma lua cheia. De hoje até dia 13, a gente vai estar na fase do ciclo que faz isso aqui, que vai subindo. E esse subir, ele é ganhar energia, então é algo que vai se acumulando. Então, uma situação que vai crescendo, algo que vai se desenrolando, que vai criando expectativa muitas vezes. Então, é esse movimento de subida. Quando chega lá no dia 13, chega no ápice, chega no máximo de energia que pode alcançar. E nesse momento, tudo que ficou acumulado, tudo que foi, né, guardando, explode. Tudo que chega num ponto ali, igual a bexiga, vai enchendo, dia 13 explode, tá? Então, uma situação termina, finaliza no sentido de resolução, de simplesmente resolveu, acabou, né? E não acabou necessariamente de finalizar, mas resolveu aquilo, fechou esse ciclo. Então, dia 13 e ali lá pelo dia 10 até o dia 13, é um momento muito importante do mês, porque tem esse ápice do ciclo. A gente pode perceber as coisas mais intensas, as pessoas mais incomodadas ou irritadas umas com as outras, as emoções, elas vão escapar. Então, a gente vai estar lá, tentando controlar o incontrolável. A gente está lá vivendo a nossa vida e achando que está tudo sob controle na nossa vã ilusão do ego. E nessa fase, as coisas dão uma chacoalhada, as coisas saem do controle. E aí vem à tona o que a gente precisa olhar. Vai ser uma lua cheia no signo de Capricórnio. E Capricórnio, ele é avesso às emoções. Então, tudo que Câncer sente muito, Capricórnio rejeita, reprime, fala, eu não quero isso aqui. Eu não quero sentir, eu quero apenas fazer, eu quero apenas realizar, né? Aquela parte mais concreta. Então, a gente vai estar sendo convidado a olhar para as nossas emoções com um certo distanciamento, sem reprimi-las ou renegá-las,
Então, olha a lição, né? Olha o desafio aí, né? A tarefa árdua que a gente tem, que é, tá, tô sentindo isso, não sei como lidar, mas eu também não vou engolir, eu também não vou reprimir, não vou fingir que não é comigo, não vou fingir que eu não tô sentindo nada. Então, vai ser um ajuste, vai ser um momento realmente de ajustar o quanto eu me distancio ou o quanto eu pego tudo aquilo para mim e transformo em drama. Então, vocês vão ter que perceber, eu tô aqui no drama, eu tô pegando isso e aumentando, alimentando o meu corpo de dor, como diz Eckhart Tolle, né? Eu tô lá dando alimento pro meu bichinho, né? O nosso probleminha de estimação que vive aqui, ou eu tô ignorando a existência dele. E aí ele fica cutucando os nossos ombros, ele fica aqui, né? Me olha, me olha, me olha, que são as nossas sombras também, a gente pode chamar assim, né? O corpo de dor, as sombras. Quando a gente rejeita, renega, ignora, ela fica tentando, igual um balão cheio de ar, quando a gente enfia na água, né? Se você fica lá tentando afogá-lo, ele tenta subir. A mesma força que você faz para baixo, ele faz para cima, né? Ele faz para emergir. Então, é mais ou menos isso que vai acontecer, que pode acontecer na verdade, mas com as nossas emoções. Então é importante anotar aí lá pelo dia 10 ou dia 13, porque vai ser um ponto chave do mês, tá? Questões familiares podem também estar bem fortes aí, porque a gente está falando do ápice de um ciclo canceriano, questões de trabalho, porque a gente está falando da lua cheia em Capricórnio. E aí, claro que vai depender para cada pessoa onde tem a área de Câncer e Capricórnio no mapa. Isso já é uma astrologia mais avançada, né? Não dá para falar aqui de todo mundo, abarcar todo mundo com essa análise, né? Mas para quem quiser, eu tenho um projeto chamado Cocriando com a Lua, que eu me aprofundo mais em tudo isso, é lá pelo meu canal do YouTube, né? Aqui no YouTube também, para quem estiver assistindo a reprise, é só se tornar membro do meu canal, tá tudo disponível lá. E lá eu faço uma análise mais detalhada para cada casa, o que você tem que olhar ali, tá bom? Então, nessa data chave vai ser um momento bem interessante para quem quiser se aprofundar nisso. Vai ter, né? Eu vou preparar um material bem especial para esse momento. Tá, dia 13 então. Dica: evitar o drama sem reprimir as emoções. Então, não é fazer um teatro de uma coisa, intensificar muito o que acontece. É como uma criança, né? Quando ela sente uma coisa, ela sente intensamente. Mas a gente entende que é uma criança, a gente entende que ela não tem regulação emocional ainda para lidar com o que ela está sentindo. Só que a gente não foi ensinado a lidar com as nossas emoções e a gente cresce essa criança. E aí, quando a gente se torna adulto, a gente continua agindo como uma criança, né? A gente não tem, não vou nem falar controle, porque não é bem essa palavra, a gente não tem consciência do que a gente está sentindo. E aí aquilo extrapola, aquilo extravasa, né? E a gente cai no drama, pega uma coisinha que acontece aqui e transforma em algo muito maior, porque vem todo o conteúdo reprimido à tona, não é só aquilo foi o gatilho, aquilo foi o fósforo que colocou fogo, né, numa coisa muito maior. Por outro lado, tem pessoas que, para não acontecer isso, engole, reprime, ignora. Então, vai ser encontrar o ponto de equilíbrio mesmo. Não fingir que não é comigo, mas também não acessar tudo que está guardado ali e fazer algo muito maior. Acho que deu para entender, né? O nosso trabalho aí, hercúleo, desse mês. Depois, no dia 17, agora sim, Vênus vai entrar em Câncer. E junto com ela, a gente vai ter o Sol, né, em Câncer já ali, Mercúrio também. Então, vai ser um mês muito voltado para essas questões emocionais, para questões familiares, para questões do lar. Então, cuidar da nossa casa física, cuidar da nossa casa interna, cuidar das nossas relações íntimas, familiares, tudo ao mesmo tempo ali acontecendo. Talvez, dependendo do que for ali que está dentro da gente, pode ativar uma dessas questões e ativar de uma maneira diferente. Então, não é que todo mundo vai ter tudo isso ativado. Então, às vezes acontece
uma questão familiar, às vezes acontece uma questão emocional só internamente, que não interfere nas relações, às vezes acontece uma vontade, um desejo de ficar mais em casa, às vezes acontece uma reforma, né, na casa física, mas que gera muitas reflexões e muitas mudanças na gente também. Tem várias coisas que podem acontecer que representam a mesma energia, que representam a mesma questão em ação, só que ela vai ativar para cada pessoa de uma determinada forma, tá? Então não existe receita de bolo, é realmente observar e associar, falar, ah, tá, entendi, então é isso, é esse o trabalho que eu tenho que fazer, é essa questão. Às vezes são coisas muito bobas, tá? Não esperem coisas muito grandiosas sempre, seria muito cansativo se a nossa vida fosse um filme de Hollywood, se a nossa vida todo dia é aquela emoção, é aquela coisa, é aquela, né, acontecimentos e coisas. Então a gente precisa de um tempo linear, no sentido de um tempo sem nada acontecendo ali, para a gente absorver. E aí tem picos ali na nossa vida, né? Tem marcos, tem momentos, mas se a nossa vida fosse isso aqui o tempo todo, né? Esses grandes acontecimentos que a gente espera o tempo todo, a gente não daria conta emocionalmente de lidar com tudo isso, tá? Então, às vezes são coisas pequenas, não significa que vai ser uma grande mudança, uma grande virada, um grande acontecimento, mas sim parte de um processo que vai se desenrolando pouco a pouco e vai, como um fio, né, que vai desatando um nó, vai acontecendo conforme a gente vai permitindo que esse processo aconteça, conforme a gente se abre para ele. Caso contrário, daqui a um ano eu posso estar aqui falando de novo do mês de julho, a mesma coisa, a mesma energia, talvez um pouco diferente, porque vai ser o ano 7, né? E aí sim eu vou ter 7 duas vezes, né? Mas eu posso estar aqui falando tudo de novo para a mesma pessoa na mesma situação. Quer dizer, ela não se abriu para todo esse processo acontecer. E enquanto a gente não se abre, aquilo continua, aquilo vai persistindo por essa e outras vidas, até a gente perceber e soltar esse nozinho. Então tá, né? Essa Vênus em Câncer, a partir do dia 17, ela vai trazer mais necessidade. De novo, a gente pode gostar de ficar mais em casa, então, porque Vênus é o que a gente ama, né? E Câncer tem a ver com o lar. Mas o mais importante aqui, o mais interessante, é fazer mais aquilo que a gente ama. Então, tenha uma lista, talvez, faça uma lista de coisas que você quer fazer, coisas que você gosta, coisas que te fazem se sentir bem, que fazem sentir você acolhido, você se sentir acolhido. Autocuidado, então isso muito para as mulheres também, mas homens eu acho que falta um pouco até desse autocuidado, né? Às vezes eu faço uma máscara no rosto, por exemplo, e sobra um pouquinho, eu vou lá e passo no meu marido também. E os homens não têm muito essa questão, né, do autocuidado, mas eles também gostam, né, de uma massagem, de algo que faça a gente se sentir bem com a gente mesmo e bem com o nosso corpo. Então anotem isso, principalmente lá mais para o final do mês, a gente já começa a ficar mais cansado, já passou aquele ápice emocional, então a gente já está meio esgotado, fez todo um trabalho ali, né? E mesmo que não tenha feito o trabalho com o que surgiu nos afetou, né? De alguma forma. Então, cuidar mais de você. A partir do dia 22 de julho, o Sol vai entrar em Leão, e aí intensifica mais essa questão do autocuidado, intensifica mais a gente olhar para o nosso corpo, olhar para as nossas necessidades, sem se sentir egoísta por isso. Então, trabalhar a questão do amor próprio vai ser muito crucial para esse mês. Ele começa mais no finalzinho, né? E aí em agosto se intensifica mais com o ciclo leonino, tá? Depois, dia 25 de julho, a gente vai ter um aspecto muito, muito, muito importante desse mês. Eu acredito que seja o aspecto mais importante entre planetas, que é uma quadratura, ou seja, um aspecto desafiador. Pensa num quadrado, né? Ele tem as pontinhas ali que são mais agudas, digamos assim, mais pontudinhas, né? Então, como se aquilo machucasse.
para pensar num aspecto desafiador. Entre Vênus, que está lá em Câncer, e Júpiter, que está em Áries. Esse aspecto, ele é um desafio e ele diz muito respeito a excessos. Então, lá para o final do mês, já é aquela energia de final de mês, que a gente sabe que, né, a gente já pagou todas as contas, a gente já usou o nosso dinheiro. Então, pode ser um mês que sobre pouco, ou que a gente gaste muito, ou que tenha gastos inesperados. São possibilidades. Não é que vai acontecer, mas se prepara criando uma reserva, se prepara resistindo a uma tentação de comprar uma blusinha nova, se prepara evitando ir no shopping, por exemplo, porque você sabe que você vai acabar comprando alguma coisa, se prepara. Então, eu acho muito importante esse aspecto aqui. Inclusive, eu ia falar antes, eu esqueci. Eu fiz um post hoje com esse resuminho. Ontem eu estava preparando, né, o céu do mês e eu pensei, vou colocar num post todas as dicas relacionadas a esses aspectos. Então, o post que eu fiz tem a ver com tudo que eu tô falando aqui, com esses trânsitos que eu anotei para vocês, tá? E aí lá eu fiz meio que um compilado. E eu falei dessa questão dos gastos, né? Então, é um mês para a gente prestar mais atenção. É um mês mais longo, né? Então, naturalmente, parece que ele dura mais, parece que a gente acaba ficando mais tempo nele. E aí, enfim, se prepara, tá? Cria ali uma reserva ou dá uma segurada, não num sentido de escassez, mas num sentido de precaução, tá bom? Outra coisa que esse aspecto pode trazer, que é uma questão mais emocional, é o excesso de carência, tá? Geralmente, quem tem esse aspecto no mapa, e aqui de novo é uma astrologia mais avançada, é naturalmente uma pessoa gastona, tem essa tendência e carente, tá? Carência afetiva. Então, cuidado com essa necessidade, essa projeção no outro de suprir as suas necessidades internas, de suprir um buraco, de suprir uma falta, de achar que as pessoas têm que estar o tempo todo à sua disposição. Pode ser que isso ative mais nas pessoas em geral. Quem já é assim, né, se intensifica, mas você vai perceber que ou você está se sentindo assim, e aí você lembra, né, fala, nossa, é isso, né, é esse aspecto que tá ativando de alguma forma em mim, tô sentindo, ou seja, tem algo a ser trabalhado ali, né, que a gente precisa olhar, porque outras pessoas podem não sentir. Então, o que faz, né, o que gera isso em algumas pessoas, em outras não. E aí você observa por que você está se sentindo daquela forma. Essa carência, ela pode levar a questões com alimentação. Então, a gente pode ficar mais guloso, querer descontar na comida, comer mais doces. Então, no final do mês, cuida de tudo isso, tá? É um aspecto bem chatinho, não vou negar, mas que não significa necessariamente que todo mundo vai sentir. A gente pode ficar mais autoindulgente, sabe? Meio que dando desculpa, não vou na academia, não vou fazer exercício, mais preguiçoso, mais lento, mais querendo ficar mais só com a parte boa, os prazeres ali, mas prazeres em excesso. E esse é o ponto, é o excesso, tá? Então, cuidar aí, anotem a data 25 de julho, mas vai ser lá depois do dia 15, ali já vai começar a sentir com mais força, tá? Na verdade, o dia 25 é o ápice. Dia 26 vai ter um outro aspecto desafiador, dessa vez de Mercúrio com Marte. Mercúrio em Câncer e Marte, Mercúrio vai estar em Câncer? Acho que sim. Não, desculpa. Tô em dúvida agora. Mercúrio com Marte. Marte vai estar em Touro já? Tá. Então, Mercúrio já vai estar em Leão, é verdade. Agora que eu percebi, Mercúrio vai entrar em Leão mais pro final do mês, porque eu tava pensando que não fazia sentido, Câncer com Touro não fazem aspecto. Então, Mercúrio em Leão e Marte em Touro. Esse aspecto, primeiro que Mercúrio em Leão, naturalmente a gente tende, as pessoas em geral, e quem já tem Mercúrio em Leão tem isso um pouco naturalmente dentro de si, a terem um pouco mais de, como posso dizer isso sem ser, né, tão assim,
serem um pouco arrogantes na maneira de falar, né? Então a gente já fica um pouco mais altivo, assim, a gente já fica meio que dando ordem, querendo ser rei. Então imagina um rei falando, imagina um rei dando ordens, é mais ou menos esse Mercúrio em Leão. E quando ele está em aspecto com Marte, a língua fica um pouco afiada. Então, as pessoas podem estar com a língua afiada, ou a gente pode estar, as palavras meio que saem como facas, a gente fica mais pontudo, assim, a língua fica mais pontuda. Então, cuidado com conflitos, cuidado com as palavras, cuidado com aquilo que sai da sua boca, né? Cuidado também com a mente, pode estar mais ansiosa, pode ter, sabe, uma mente muito agitada, muitas ideias, muitas coisas na cabeça. Então vai ser um final de mês, pode trazer muita preocupação, sabe aquela mente assim que não para, só fica pensando o que pode dar errado, por exemplo? Tem muito a ver com esse aspecto. Depois, no dia 28 de julho, a gente já está acabando o mês aqui, tem 2 aspectos importantes no final do mês. Primeiro, a lua nova, no signo de Leão, então Sol e Lua se encontram ali. E nesse momento, a gente vai estar sendo convidado a ativar o nosso eu interno, a nossa essência, a nossa criatividade, a nossa verdadeira identidade. E a gente colocar ela no mundo, então não ter vergonha de se expor, não ter vergonha de ser quem você é. Eu sei que isso é muito geral, né? Isso é muito teórico, isso é muito clichê até às vezes, mas no sentido de reflexão, né? Quem que você é de verdade quando você tá sozinha, por exemplo? E por que você não consegue ser essa pessoa quando você tá com os outros? O que muda do eu que tá lá com ele mesmo pro eu social? Por que você não pode, quando você vai pro mundo ali, quando você se expõe socialmente, por que você acha que você não pode ser você mesmo? Você não pode ser a pessoa que você é com você mesmo quando você está sozinho. Ou muitas vezes, até com a gente mesmo, a gente se esconde um pouco. Tem muitas pessoas enrustidas, né? Tem muitas pessoas ensimesmadas. Tem muitas pessoas com uma energia real, verdadeira delas mesmas, presa dentro delas. E a gente vai ser convidado a ativar isso aí. A gente vai ser convidado a expressar o nosso verdadeiro eu. Tá? Outra coisa importante aqui, no sentido mais prático, cuidar da autoestima, cuidar do próprio corpo, fazer coisas mais divertidas, mais criativas. Se você tem filhos, né? Então brincar mais com seus filhos, você realmente expressar o seu lado mais criança, digamos assim, no sentido positivo, que é a criatividade, o lado lúdico também tem muito a ver com isso. Mas essa lua nova, ela vai valer mais para agosto, porque vai acontecer bem no finalzinho do mês. Então, o final do mês, principalmente ali antes do dia 28, entre o dia 20 e o dia 28, vai ser o período mais crítico do mês, tá? Crítico no sentido de finalização, de desânimo, falta de energia, porque a gente vai ficar nessa fase da descida, né? Dia 13, acho que era, né? Que eu falei, dia 13 foi o ápice, aí vai começar a descer, até o dia 28. Então, do dia 13 ao dia 28, a gente tá na descida do ciclo, a gente tá na fase de finalização, de resolução, mas também de menos energia, então a gente fica mais cansado. Se você puder, resolve o que você precisa resolver, faz o grosso, faz o importante mais no início do mês, na primeira quinzena. E deixa a segunda quinzena para coisas mais light, para coisas mais tranquilas, mais leves, mais lentas, coisas que bem pontuais assim que você precisa resolver, que você conseguiu deixar mais no final do mês. Então, assim, aquela não sei se é tabela, né? Não sei como é que fala, mas aquele exercício lá do urgente e importante, não urgente, tem lá uma grade que faz esse exercício. Então, no começo do mês, fazer o que é urgente e o que é importante. E deixar para o final do mês o que não é urgente nem importante. Seria uma divisão muito, muito boa para esse mês, tá? Outro ponto desse dia 28 é que Júpiter vai ficar retrógrado no signo de Áries.
Júpiter, ele é um planeta que está trazendo, né, desde maio, essa energia mais afiada, ariana. Então, um pouco de impaciência, de impulsividade, essa pressa, esse ritmo mais agitado. E quando ele ficar retrógrado, a gente vai ter que rever a nossa postura em relação ao que a gente está fazendo. Então, tem pessoas que estão impulsivas demais, apressadas demais, irritadas demais, e aí você vai ter que parar e perceber, tá, será que eu tô nesse nicho, né, nesse bolo aí de pessoas? E essas pessoas vão ser convidadas a baixar um pouco a bola, a refletirem, a pensarem antes de agir, a realmente perceber que tem alguma coisa fora do compasso. Elas estão muito aqui, né? Elas estão muito na agitação, no estresse, nessa vida moderna que a gente tem. Por outro lado, tem pessoas que estão presas na inércia, que elas não conseguem agir, não têm energia, fica o dia inteiro se arrastando, não tem iniciativa, não tem coragem para encarar as coisas. Se você está nesse bolo de pessoas, você vai estar sendo convidado a ativar mais a energia ariana, a ter mais coragem, a movimentar, fazer exercício físico, ser mais impulsivo em relação às coisas, não ficar muito preso na inércia. Então vão ter dois lados. E a gente vai ser convidado a dar uma agitada. Então as coisas elas vão dar uma agitada para a gente perceber, tá? Né? Então eu preciso me movimentar, eu preciso sair dessa inércia. E a melhor maneira, né, de quem tá assim, para fazer esse movimento, porque tudo é um reflexo, né? Então a mente reflete no corpo, mas o corpo reflete na mente. É um movimento de vai e vem, né? De vice-versa. Então fazer exercício físico é a melhor forma de ativar essa energia. Quando a gente movimenta o nosso corpo, a gente ganha fisicamente, quimicamente falando, mais energia, mais vontade de fazer as coisas. E nem que seja para aquele dia. Naquele dia eu consegui. Se no dia seguinte não conseguir, voltei a ficar desanimada, tudo bem. No dia seguinte eu vou fazer de novo, até que você vá ganhando energia, né? Ganhando endorfina, dopamina, enfim, várias substâncias químicas que vão alterando a fisiologia do seu cérebro. E isso vai se refletir no seu mental, isso vai se refletir na sua vida e você vai se sentindo mais capaz, digamos assim, de fazer esse movimento. Então, a melhor forma de sair da inércia é fazendo exercício físico, é movimentando o seu corpo. Mesmo que você não saiba como movimentar a sua vida, amanhã vai fazer uma caminhada, vai dar uma volta, vai movimentar o seu corpo para tirar essa inércia dele. E aí a mente ela vai começar a ter novas ideias, ela vai começar a agir diferentemente também, tá? E essa retrogradação de Júpiter vai até outubro, tá? Outubro, acho que é. Pelo menos outubro, tá? Eu não tenho a data exata aqui. Então é um período. Não é assim, amanhã tudo se resolveu. É um período que a gente tem para rever essas questões. Se eu tô no excesso, baixar a bola. Se eu tô na falta, levantar um pouquinho essa energia, tá bom? E por fim, a gente vai ter mais dois aspectos finalizando o mês, no dia 30 e 31, que são Sol e Júpiter, em aspecto positivo, Sol em Leão e Júpiter em Áries. Então aqui a gente vai ter um aspecto muito positivo. É o aspecto mais positivo do mês e ele indica fé, sorte, oportunidades, confiança. Então é aquele salto no desconhecido, aquele salto quântico, né? O leap of faith, que é um salto de fé na vida. A gente confiar que as coisas vão acontecer, confiar que agosto vai ser um mês melhor, que a vida vai ser cada vez melhor. Se a gente confiar, se a gente realmente se colocar a serviço, se colocar em movimento, se colocar de uma nova forma, né? Com uma nova postura em relação à vida. Então, é um aspecto muito otimista. Você está olhando para a sua vida com otimismo ou com pessimismo? Você está vendo o copo meio cheio, meio vazio? Isso muda tudo. Eu sempre reflito, né, quando eu vou trazer as energias do céu, porque sempre tem pessoas que estão tendo o melhor ano, o melhor mês, o melhor dia da vida delas, e pessoas que estão tendo o pior.
no mesmo espaço-tempo. Às vezes no mesmo tempo, né? Não no mesmo espaço. Então, no mesmo planeta, vamos pensar em espaço enquanto planeta, né? Nesse mesmo espaço-tempo na Terra, né? O mesmo planeta, o mesmo tempo, mesma era, né? Mesma época. Tem pessoas que estão muito felizes, que estão dando muito certo, que estão indo muito bem, e tem pessoas que estão nos seus piores momentos de vida. E aí eu fico refletindo, né? Até que ponto o que eu trago, a astrologia, auxilia nesse sentido? Porque o que importa, antes de tudo, né? Então, isso aqui é o movimento da vida. Algumas pessoas vão pegar essa onda, vão subir e descer com ela, outras pessoas já conseguem se manter aqui. Às vezes vão cair, mas em momentos diferentes. Então, o que eu percebo é que a nossa frequência, a nossa energia é o mais importante de tudo. Dependendo do nível que eu estou vibrando, eu vou acessar uma possibilidade. Então, um aspecto desafiador ali de carência no meio do mês, no final do mês, né? Se eu tô bem trabalhada nas minhas emoções, se eu, às vezes, em outro momento, essa onda me pegou, mas essa vez não vai me pegar, porque eu já trabalhei essas questões. Então, eu já sei nadar, eu já tenho minha prancha, então, simbolicamente é isso, né? E outras pessoas ainda não. Mas o mais importante dentro de tudo isso é não ficar sentado, parado, esperando as coisas acontecerem. No sentido de, astrologicamente falando, e na vida também, né? A gente ir em direção àquilo que faz o nosso coração vibrar. Porque aquilo que a gente deseja também está desejando vir para a nossa vida, também está vindo. Então eu estou indo, aquilo está vindo na minha direção. E se a gente estiver na mesma frequência, a gente se encontra. Se eu não estiver na mesma frequência, não encontra. Simplesmente eu passo a vida toda procurando por aquilo, craving, né? Querendo, desejando intensamente aquilo, tá? Então, esse aspecto, né, de Sol e Júpiter traz bênçãos. E aí a gente já entra um pouco em agosto. Julho vai ser um mês muito mais introspectivo. Agosto a gente sai para fora, né? E aqui ficou redundante mesmo, ficou, né, repetitivo, né, sair para fora, mas é para dar essa ênfase mesmo. A gente vai ser convidado a pegar tudo que a gente juntou aqui e jogar para fora e fazer esse movimento, né? E aí mostrar quem a gente é de verdade. Mas para isso, a gente precisa se conhecer. Então, como que eu vou mostrar quem eu sou de verdade se eu não sei quem eu sou? Julho, a gente precisa descobrir quem a gente é de verdade, para em agosto a gente mostrar isso para o mundo. Mostrar sem máscara, mostrar sem medo, porque tá todo mundo vivendo as mesmas histórias, as mesmas situações, e quando eu deixo de julgar o outro, eu deixo de ser julgada, ou eu deixo de me importar se eu tô sendo julgada ou não. Porque o julgamento diz sempre respeito ao outro, mais do que a gente mesmo, que a pessoa, mais do que a pessoa que julga, do que aquela que é julgada. Mas eu já tô entrando em reflexões mais leoninas aqui, do mês que vem, tá? E aí, para fechar, o aspecto final do mês, que fecha o mês, é uma oposição de Mercúrio com Saturno. Mercúrio vai estar lá em Leão e Saturno em Aquário. Esse aspecto, em 2 signos fixos ainda, ele traz um pouco de rigidez mental. Sabe aquela mente apegada, teimosa, que não muda de ideia, que pode ter embates nesse sentido? Pode ser que você encontre pessoas que estão presas às próprias ideias e não querem soltá-las. Pessoas retrógradas, pessoas que têm ideias ultrapassadas, ou a gente vai estar vivendo isso, a gente vai estar sendo confrontado, se a gente tomar consciência disso ou não, ou para que a gente tome consciência das nossas ideias ultrapassadas, das nossas ideias retrógradas sobre nós mesmos, tá? Outra questão aqui é o apego a ideias ultrapassadas. Então, a gente pode se ver muito apegado a uma ideia, muito apegado a preocupações, a pessimismo. Então, olha que interessante, por isso que eu coloquei lá no post, otimismo ou pessimismo. Um dia de diferença, vão ter 2 aspectos, um indica otimismo, o outro pessimismo. Um indica essa fé, essa confiança, essa vontade de expandir, e o outro significa essa retração, esse movimento de não quero, de não vai dar certo, de não é para mim. E aí, cada um vai ter que escolher.
eu tenho uma visão, ou eu prefiro alimentar uma visão otimista sobre a minha vida ou pessimista? Eu prefiro olhar para o que pode dar certo ou para o que pode dar errado? E isso vai ficar bem claro no final do mês. Então, esse momento talvez seja o balanço, então algumas pessoas se apeguem mais ao que deu errado e outras mais ao que deu certo, mas a gente vai estar sendo preparado para começar um novo mês. E aí eu vou falar um pouquinho mais dele no mês que vem, né? No final desse mês, tá bom? Para fechar, eu tirei uma cartinha do oráculo do Osho, que eu adoro, que é o Tarô Zen do Osho. Para quem quiser, tem lá na minha lojinha, que é a biblioteca do despertar.com. E a cartinha que saiu foi essa daqui. Receptividade. Essa é uma carta muito canceriana, né? Uma carta azul, uma carta de água, uma carta linda. Eu amo essa carta. E ela traz, né? Eu ia falar tem e traz ao mesmo tempo. Ela traz essa pessoa com os braços erguidos e abertos para receber a vida. Então, esse mês a gente está sendo convidado a acessar mais a nossa energia feminina, de acolhimento, de receptividade, de intuição. Eu vi um post, na verdade, não lembro se foi um post ou um story, da Adri Constella, né, que eu sigo, que eu adoro ela, o trabalho dela, né, e ela fala desse movimento do óvulo, que apenas fica ali paradinho, né, a energia feminina, ela apenas fica ali em espera, e o espermatozoide que vem, que briga, que luta, que compete para chegar nesse óvulo. Então, esse mês, a gente precisa se conectar mais com a nossa energia feminina, que é acolhedora, que é sensível, que é intuitiva, mas que está na espera, que está ali no estou aqui apenas, estou comigo mesma, e não, eu preciso sair, eu preciso fazer, eu preciso resolver, essa energia de competitividade, que é muito mais do masculino, né, que não é o que está sendo pedido esse mês, tá bom? Então, eu espero de verdade que essas informações tenham ajudado vocês de alguma forma. Se fez sentido, quiserem deixar um comentário aqui para mim, vou adorar saber. E depois vai estar disponível lá no YouTube e aqui também a reprise, tá bom? Eu não vou fazer meditação, eu vou deixar depois a meditação do início do mês que eu tenho, né, para criar um mês, não lembro o nome, como criar um mês incrível, alguma coisa assim, uma meditação para início de mês, para a gente se conectar nessa energia. E aí eu vou deixar ela aqui para quem quiser fazer, tá bom? Então é isso, eu desejo para vocês um lindo restinho de sexta-feira, um lindo, lindo, lindo mês de julho, que ele seja incrível, que ele seja cheio de conexão e de receptividade, que a gente possa receber coisas maravilhosas na nossa vida, tá bom? Então é isso. Então um beijo, fiquem com Deus, amém e até mais. Tchau, tchau.